Quero saudar vocês nessa manhã com a graça, com a misericórdia e com a paz do Senhor Jesus. E pedir para que vocês abram a Bíblia no livro de Atos, capítulo 17, dando continuidade à nossa saga aí na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Agora o apóstolo Paulo vai para Atenas. E eu vou ler aqui dos versículos 16 até o final do capítulo. Diz assim a palavra do Senhor. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso dissertava na sinagoga, entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias entre os que se encontravam ali. Alguns dos filósofos, epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros, parece pregador de deuses estranhos, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que ensinas, posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas. Queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão de dizer e ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse, aqui está o sermão de Paulo: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. Pois esse Deus que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele o Senhor do céu e da terra, e não habita em santuário feitos por mãos humanas. Nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando-o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão, que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram falar em ressurreição de mortos, uns escarneceram, e outros disseram: a respeito disso te ouviremos em outra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Vamos orar? Deus amado, nós te louvamos pela tua palavra, que é santa, que é perfeita. E como espada de dois gumes que é, Senhor Deus, nós te pedimos que ela possa entrar no coração da gente. Que cada um dos meus irmãos aqui, a começar de mim mesmo, Senhor Deus, estejamos com os nossos ouvidos abertos para as maravilhas da tua lei. Que a gente aprenda, sim, sobre esse texto, sobre o seu aspecto histórico, doutrinário, mas, sobretudo, Senhor Deus, fala ao nosso coração. Há pessoas aqui que estão precisando de ouvir a tua voz de uma forma especial nessa manhã. Eu te peço, Senhor Deus, que o Senhor console aqueles que estão abatidos a partir dessa palavra. Eu te peço também que o Senhor derrube aqueles que estão exaltados, de acordo com essa mesma palavra. Mas que em todos o Senhor possa derramar a tua graça, a tua palavra, através da unção do teu Espírito, que só é possível, Senhor Deus, pelos méritos alcançados pelo nosso Salvador, lá na cruz do Calvário.
É por isso que nós oramos no nome dele. Amém. A gente caminhou aqui percebendo que Paulo estava numa viagem, segunda viagem missionária dele, com a perspectiva de ir até Roma, porque ele inteligentemente entendia que Roma, como a capital do mundo, seria o melhor lugar para que o evangelho se espalhasse. Esse era o plano de Paulo. Só que a gente percebeu que 2 ou 3 vezes o Espírito Santo não permitiu que Paulo fosse no seu plano. O Espírito Santo literalmente disse, por aqui não, por aqui não. Até que ele chegou numa determinada ilha. E naquela ilha ele teve uma visão, ou alguém falou com ele, não importa exatamente como, mas o fato é que ele ouviu a voz de Deus dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Então ele foi para a Macedônia. E a gente trabalhou um pouco disso aqui, imaginando, né? Se nós estivéssemos no caminho de Deus, claramente, ó, o caminho que está sendo aberto é esse, e a gente fosse por esse caminho, a gente ia esperar que nesse caminho a gente não ia ter dificuldade. A gente ia esperar que nesse caminho as portas iam se abrir, tudo ia ser tranquilo. E foi muito bom perceber que não é assim que funciona. A gente não precisa se frustrar quando estamos nos caminhos de Deus e as dificuldades aparecem. Isso faz parte da vida. Isso faz parte do mundo. No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo, foi o que disse o Senhor. Pois bem, o apóstolo Paulo entra em Filipos. Ele é preso em Filipos. Depois ele vai para Tessalônica. Ele recebe pauladas em Tessalônica. Depois ele vai para Bereia, prega em Bereia, fica feliz porque as pessoas ouvem e vão para as Escrituras. Mas o pessoal de Tessalônica vai lá e bota ele para correr novamente à base de pedrada. Ou seja, não foi fácil a caminhada de Paulo. Mas quando ele estava indo para lá, a gente viu no finalzinho do domingo passado, a gente percebeu que ele teve que ir sozinho, fugir de Bereia, mas o pessoal que levou ele até Atenas trouxe de volta um recado. E o recado foi esse: mandem Silas e Timóteo o mais rápido possível. Paulo não queria estar sozinho. Entretanto, toda essa história que eu li aqui é precisamente quando Paulo está sozinho. É precisamente quando ele está esperando os seus amigos ali em Atenas. E eu não consigo não me colocar no lugar de Paulo aqui. Eu fico me imaginando se eu estivesse num determinado lugar esperando por algumas pessoas para poder começar um trabalho, uma evangelização que seja, ou alguma obra, o que quer que seja, referente à igreja. Me conhecendo, e talvez alguns de vocês me conhecendo também, muito dificilmente eu ia começar qualquer coisa. Eu ia esperar os amigos. Eu ia esperar as pessoas chegarem, afinal de contas a gente tinha um plano, é muito melhor uma dupla do que uma pessoa sozinho. Eu podia imaginar qualquer coisa, principalmente por quê? Porque eu estava numa cidade, Atenas, era a cidade que Paulo estava, que era o centro, era a capital cultural do mundo. Se você gostava de cultura, e Paulo era uma pessoa culta, se você gostava de arte, se você gostava de filosofia, e não é qualquer filosofia de Patropi, não. Aqui os atenienses, eles eram herdeiros de Sócrates, de Platão, de Aristóteles, de Diógenes. Se você gostava de poesia, ali era o berço onde Sísifo, onde Pirfeu, onde Homero, o grande Homero, havia escrito as suas grandes Odisseias e Ilíada e tudo mais. Então, era extraordinário, bibliotecas, muitas peças, museus de arte, era uma cidade linda para ser visitada. E talvez conhecendo um pouco do coração da gente, a gente ia aproveitar, estou sozinho, deixa eu fazer alguma coisa, deixa eu ganhar um pouco de cultura aqui. Entretanto, a gente percebe que Atenas não era só cultura. A cultura de Atenas estava intrinsecamente ligada à idolatria. Estava intrinsecamente ligada a cultos pagãos, a falsos deuses. E a vida ética e moral de Atenas era uma vida extremamente baixa. Por isso, John Stott, ele diz assim, ele define Atenas assim, naquela época: uma cidade que pode ser esteticamente magnífica e culturalmente sofisticada, mas moralmente decadente e espiritualmente morta. Pois, ao observar a cidade, o apóstolo Paulo teve uma reação totalmente diferente da que muito provavelmente eu teria. Veja aí no versículo 16. Enquanto Paulo os esperava, ele esperava os seus amigos em Atenas.
o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Deixa eu perguntar um negócio aqui para você, começando esse texto com a aplicação. O que é que faz o seu espírito se revoltar? O que é que traz ao seu espírito, ao seu coração, revolta? A gente vive numa sociedade e a gente vive num tempo em que as pessoas se revoltam contra qualquer coisa que acontece contra elas. Eu me revolto se em alguma forma alguém pisar no meu calo, ou chutar meu calcanhar, ou fizer qualquer coisa contra mim. Ora, se eu estou sendo lesado, ou se alguém da minha família está sendo levado, então isso é motivo para que eu me revolte. Mas o apóstolo Paulo, ele já tinha sido apedrejado, preso, ele já tinha feito tudo isso, e em nenhum momento ele se revoltou. Pelo contrário, ele cantava louvores a Deus quando estava preso como consequência da pregação do Evangelho. Agora, o seu espírito se revolta. Não porque alguma coisa acontece com ele, mas porque ele está vendo uma sociedade pagã, adorando a deuses pagãos, e não se submetendo ao senhorio do Deus do universo. Vocês percebem como a gente tem aprendido a nos revoltar pelas causas erradas? A gente tem aprendido a não valorizar aquilo. Um outro exemplo paralelo com esse aqui é o rei Davi. O Salmo 139, o favorito de muita gente, né? O Salmo 139 é um salmo em que Davi muitas vezes era perseguido por várias razões distintas, ele nunca reclamava. Mas quando as pessoas se levantavam contra Deus, aí ele dizia: não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem. Odeio-os com ódio consumado. Para mim, são inimigos de fato. Percebam, queridos, a gente precisa começar a aprender com os heróis da fé, com os homens da Bíblia, tanto do Velho quanto do Novo Testamento, a entender que o nosso zelo, o nosso ciúme, não deve ser por nós. A nossa história vai passar, o nosso nome vai passar, o nosso tempo, e a gente vai ver aqui, Deus colocou um limite no nosso tempo, na nossa habitação, mas Ele é aquele que tem o nome acima de todo nome. E quando Ele e o seu nome, e a sua glória, e a sua majestade estão sendo afetadas, aí sim, a gente deve ter esse zelo no coração. Porque a gente vive numa era e numa cidade idólatra também. E a idolatria talvez seja um pouco diferente da idolatria de Atenas. Mas a gente vive na idolatria do ego, na idolatria do entretenimento, na idolatria do conforto. E o conceito de idolatria, meu querido, entenda, idolatria é qualquer coisa que seja, no seu coração ou fora dele, que tire você de buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Deixa eu mastigar um pouquinho mais. Qualquer coisa que tira você de estar no culto, é seu ídolo. É seu ídolo. Qualquer coisa que tira você de estar na presença de Deus, onde o povo de Deus está reunido para ouvir a sua voz, é seu ídolo. Seja sua família, seja seu dinheiro, seja seu conforto, seja seu sono, seja seu trabalho. O que quer que seja que tire você de estar na presença de Deus, é tratado como ídolo. E isso deve fazer com que as pessoas se incomodem. A gente vive também numa época em que há o ídolo da sensualidade, do dinheiro. O que está acontecendo na sociedade em relação ao aborto, em relação às agendas esquisitas que tem por aí. Meus irmãos, o mundo está de cabeça para baixo. E nós, muitas vezes, estamos nos acostumando com a forma do mundo ver. A palavra utilizada aqui, não é interessante, porque a gente muitas vezes se deixava revoltar de forma santa no passado, a gente passa a tolerar algumas coisas e daqui a pouco estamos achando normal. Essa revolta, a palavra é paroxino no grego. É uma ira, a ideia de alguém que está tendo um ataque epilético. É alguém que está tendo uma convulsão. Entretanto, quando a gente vê as ações de Paulo com essa ira, a gente percebe que essa ira não vai fazer com que ele fique chutando o santo. A gente não vai entender que não vai fazer com que ele saia gritando ou chamando nome por aí. Essa ira de Paulo faz com que ele se autocontrole
e use as armas da nossa milícia. Porque a Bíblia diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruir fortaleza e anular sofismas. Então, qual seria a forma correta de aplicar essa ira? É interessante, né? Às vezes a gente tem que usar alguns termos que são mal utilizados por aí, mas a gente precisa talvez redimi-los. Eu não gosto do termo discurso de ódio, porque esse termo ele foi cunhado para, muitas vezes, quem fala a verdade, quem traz simplesmente um versículo bíblico é talhado como alguém que tem discurso de ódio. Mas deixa eu dizer um negócio aqui para vocês. Tem muito crente que, quando se levanta contra alguma inverdade ou contra alguma injustiça, usa sim discurso de ódio. Usa sim um tipo de linguajar e um tipo de abordagem que não tem nada a ver com esses homens da Escritura. Perceba, queridos, quando Jesus Cristo estava indo para a cruz do Calvário, ele estava indo contra toda a impiedade e perversão dos homens, ele estava recebendo a ira de Deus que descia do céu contra ele. E ele ia como uma ovelha muda perante os seus tosquiadores. Ele ia sem abrir a sua boca, porque ele estava cumprindo um papel. O papel que eu e vocês precisamos cumprir é um papel transformador, jamais de nos dobrar às agendas, jamais de aceitar o que está acontecendo, mas de ter a sabedoria de um apóstolo Paulo, por exemplo, de saber lidar com essas coisas com sabedoria, com paz, com tempero nas nossas palavras. Por quê? Porque, em última instância, nós queremos a glória de Deus. Mas antes de buscar a glória de Deus, né, no caminho para ela, a gente tem interesse no coração das pessoas. Infelizmente, a apologética, né, a defesa da fé para muita gente hoje, as pessoas estão muito satisfeitas em ganhar debates. Né? Se eu ganho o meu debate, pronto. Se eu consigo estabelecer que eu conheço mais a Bíblia, ou mais a doutrina de que o meu oponente, pronto, eu estou satisfeito. E tem muita gente ganhando todos os debates do mundo e perdendo todos os corações, por conta da forma como debatem. O Senhor Jesus nos ensina que muitas vezes a gente não precisa arrotar toda a nossa sabedoria. A gente não precisa mostrar tudo que a gente sabe, porque a gente precisa estar interessado no coração das pessoas, no coração dos homens e das mulheres, no coração daqueles que precisam muitas vezes de um pastor, porque estão andando vagueando como ovelhas sem pastor. Então, por mais explicações aqui que isso precise, as nossas armas são a oração e a pregação do Evangelho. Note, se a oposição vier por causa do Evangelho, louvado seja o nome de Deus por isso. Mas se você tem oposição porque você é grosso, porque você grita com as pessoas, porque você não sabe falar com elas, então você ainda não aprendeu a revolta bíblica. Veja a revolta de Paulo aí no versículo 17, o que é que vai fazer ele fazer? Ele se revolta em face da idolatria dominante na cidade. Versículo 17, por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos e também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. O que Paulo ia fazer? Ele ia pregar o Evangelho. Ele ia usar as armas que ele possuía. Ele ia usar as armas espirituais nas regiões celestiais. Ele iria na dependência do Espírito, queridos, e a gente vai entender que há paralelos para o que era a ágora ou a praça pública, como também para o que era o areópago, o local onde o apóstolo Paulo vai pregar daqui a pouco. Essa ágora aqui, ou praça pública em Atenas, era onde as pessoas gostavam de saber todas as coisas. Veja a curiosidade aí do versículo 21. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão de dizer e de ouvir as últimas novidades. É o povo curioso. Eles queriam saber das coisas, queriam saber da notícia. Quando você quer saber das notícias, das coisas, para onde é que você vai hoje? Para o Twitter, para o Instagram, para o Facebook, para as mídias sociais. O apóstolo Paulo foi para o Ágora, era onde as pessoas iam, para a praça pública. Vai para a praça pública hoje em dia, você não consegue falar com ninguém. Vá para o shopping hoje em dia, as pessoas estão correndo, você não consegue falar com ninguém. Mas posta um vídeo bem feito no Instagram, para você ver se as pessoas não vão começar a interagir com você. Para perceber se as pessoas vão ou não vão começar
a ouvir um pouco daquilo que você quer dizer. Alguns daqui a pouco podem escarnecer de você. Cancelar, né? Alguns aqui já foram cancelados algumas vezes. Mas é possível que alguns ouçam. A gente vai chegar lá no final do texto. Mas nesse momento específico aqui, a gente percebe que pouca coisa muda. As pessoas ainda estão interessadas em saber das últimas novidades, em saber das coisas. Fofoca. A turma gosta de futrica, né? Como se diz lá no Nordeste. Aproveitar o espírito inquiridor, então, e filosófico daquela cidade, foi brilhante o que o apóstolo Paulo fez. Mas note, queridos, que diferente de muita gente, Paulo não está aqui buscando relevância, diluindo o evangelho. Tem muita gente que usa esse texto aqui de uma forma errada, tá? Tem muita gente que usa esse texto para dizer, não, o apóstolo Paulo está sendo relevante. E usando a palavra relevante de uma forma extremamente maldosa. Dizendo que Paulo, ele simplesmente se faz, ele diz isso no outro texto, né? Eu me faço de fraco para com os fracos. Entretanto, esse se fazer de fraco para com os fracos nunca diluiu a verdade do evangelho. Paulo nunca deixou de chamar os pecadores a duas coisas: a se arrepender dos seus pecados e a olhar em fé para Jesus Cristo. E para dizer que as pessoas precisam se arrepender dos seus pecados, ele precisava dizer que pecados eram esses. E Paulo está dizendo aqui, no ágora, na linguagem deles, vocês precisam se arrepender da idolatria. Vocês precisam se arrepender daquilo que afasta vocês do Deus verdadeiro. Então, em Atenas, a reação dos judeus e dos gentios não foi tão contundente quanto lá em Tessalônica. Paulo continuou pregando ali. Paulo agora vai enfrentar um outro inimigo, talvez muito mais próximo dos nossos dias e muito mais próximo de vocês, jovens e adolescentes. Porque o inimigo que o apóstolo Paulo vai enfrentar agora é a academia. São os sábios desse mundo. Ele agora vai para um outro palco. Ele saiu do judaísmo, onde ele ia para os templos, ele ia para as sinagogas, ele ia para tratar com gente religiosa. Isso é uma abordagem. Depois ele passou por Icônio, por Derbe, ele foi para a região da Galácia, onde ele ia tratar de uma forma muito tranquila, porque eram iletrados, eram pessoas camponeses e tudo mais. Outra abordagem do apóstolo Paulo, sempre apontando para o mesmo evangelho. Mas agora, queridos, ele sobe, ele vai para o que hoje seria Harvard nos nossos dias. E ele vai falar para os grandes pensadores, que na verdade, por conta do discurso dele, a gente vai trabalhar isso daqui a pouco, dizem, a gente quer ouvir você mais, seu tagarela. Não é a gente quer ouvir você mais porque a gente está interessado no que você está dizendo. Mas a gente quer ouvir você mais porque talvez seja interessante isso aí, para a gente poder acabar com você, para a gente poder destruir você. E a pergunta, queridos, é se vocês estão prontos para isso. É se vocês estão prontos para entender que vocês estão entrando num mundo e numa universidade, num mercado aí, que talvez até dê um pouquinho de ouvidos para vocês, mas para tentar destruir a fé de vocês, para tentar acabar com aquilo que trouxe você, e trouxe esse país, e trouxe as nossas famílias até aqui. Portanto, ele enfrenta essa academia. Versículo 18 diz aí, ó: e alguns filósofos, epicureus e estoicos, contendiam com ele, havendo que perguntasse, o que quer dizer esse tagarela? E outros, parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Paulo diz em Colossenses que filosofias e sutilezas estão em todos os tempos e em todas as épocas. E nós não devemos nos dobrar e nos curvar às filosofias e sutilezas desse mundo. E só há um jeito, meus amigos, só há um jeito de vocês não se deixarem levar pelas sutilezas do mundo, é vocês conhecendo a verdade. Não adianta o pastor de vocês pregar a verdade aqui. Não adianta vocês estarem num domingo num lugar seguro. Não adianta vocês estarem ouvindo alguma coisa nessa hora que a gente está aqui, que de alguma forma vai trazer algum tipo de verdade para o coração de vocês. Não adianta se durante 6 dias na semana vocês estão sendo bombardeados e vocês estão dando vazão a esses bombardeios. Nós precisamos entender que a nossa guerra, a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra os principados e potestades do ar, contra o espírito que agora atua nos filhos da desobediência.
E se nós não estivermos munidos da verdade e das armas do Evangelho, nós seremos uma presa fácil. E porque crentes têm sido presa fácil, a gente tem visto muitos crentes sucumbindo no caminho. A gente tem visto muito crente que não tem fé. Muita gente que tem se perdido, que tem vivido de forma triste, tacanha, sem a compreensão daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário por você. Porque a nossa mente está sendo levada a entender que nós temos alguma coisa de extraordinário em nós mesmos. E nos esquecemos que somos pecadores, que somos merecedores da ira infernal de Deus e fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então não importa o que eles digam, não importa se eles nos chamam de tagarela, não importa se eles têm as suas armas contra nós, nós precisamos estar pisando no solo firme da verdade, das Escrituras e do Evangelho. Quem são esses estoicos e epicureus aqui? Os epicureus, corrente, o nome já diz, né? Uns 300 anos antes aqui de Cristo, esse cara, Epicuro, ele criou uma linha filosófica, pós-Sócrates, pós-Platão, ele criou uma linha filosófica aqui, dizendo que o mundo estava entregue ao acaso, dizendo que até os deuses do Areópago são distantes demais. Muito embora os gregos fossem politeístas, ele dizia, olha, esses deuses são distantes demais. Eles não vão ajudar a gente. Tudo que a gente precisa entender é que a vida acaba aqui, não tem nada depois da morte. Então, vamos aproveitar essa vida. Os epicureus eram homens e eram mulheres que tudo era o aqui e o agora. Eram pessoas que enfatizavam a alegria, o prazer. Eram pessoas que enfatizavam qualquer tipo de gozo, qualquer tipo de emoção, porque era disso que eles precisavam. O fim de todas as coisas é isso aqui. E há muitos epicureus nos nossos dias, mesmo dentro da igreja. Há pessoas que estão simplesmente buscando o seu próprio prazer. E se esquece que o Evangelho e a vida é muito mais do que isso. Mas e os estoicos? Ou o estoicismo, vocês já devem ter ouvido falar isso nas escolas do passado. O fundador dessa linha aqui foi Zenão, que foi contemporâneo de Epicuro, né? Ele reconhecia um Deus, ou Zeus, mas de forma panteísta. A ideia deles era que Deus estava nas coisas. Deus estava em todo lugar e, portanto, nós podemos nos aproximar de Deus à medida que a gente se aproxima das coisas. Havia muita contemplação da natureza, havia uma ideia meio zen, meio oriental hoje em dia, de que a gente precisa de... É um pouco do que Paulo depois vai lidar com os colossenses, não é? Essa ideia de pleroma, de plenitude. Existia um misticismo por trás do estoicismo aqui. Mas, lá no fundo, eles lutavam por duas coisas. Por longevidade, Paulo vai tratar sobre isso, e por autossuficiência. A ideia é, nós não precisamos de nada, os deuses estão a nosso favor, tudo que eles vão fazer é por nós, e a gente é autossuficiente. O mundo é centrado em termos de nós, é por isso que a gente precisa de ser o centro de todas as coisas. Muito parecido com algumas teologias que vocês têm escutado hoje em dia. O centro é você. Você é uma vítima, e você é o centro de todas as coisas, e Deus tem que olhar para você, porque senão tem alguma coisa errada. Tira Cristo do centro e coloca o homem no centro de todas as coisas. Queridos, parece que temos muitos, até em igrejas hoje, vivendo essas características. Vamos aproveitar tudo que a gente puder, porque a gente é autossuficiente. É a junção dos estoicos e dos epicureus. Mas agora a gente vê que a insistência de Paulo vai colocar ele diante, talvez, da maior oportunidade da vida dele. Veja aí no versículo 19. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo, podemos saber que nova doutrina é essa que ensinas. É como se achassem esse Paulo ali no Twitter e dissessem, agora você vai fazer um vídeo para o TED. Agora você vai fazer um vídeo que vai ser visto pelos principais doutores das academias do mundo.
Agora você vai falar, não apenas diante dos filhos ou dos discípulos dos estoicos e epicureus, mas você vai falar para os grandes filósofos, que não se reúnem na ágora, que não se reúnem nas praças, mas que vão para o Areópago, porque lá eles têm um lugar, eles têm uma cadeira, eles têm uma voz. Você não é tagarela, você não diz que sabe tanto aí desse negócio que você está falando aí de ressurreição. Vamos ouvir sobre isso. E queridos, como eu e vocês, a gente precisa entender que as pessoas estão interessadas no espiritual. O que levou o apóstolo Paulo não foi uma filosofia extraordinária. O que levou o apóstolo Paulo foi ele dizer, eu conheço um homem que ressuscitou. Eu conheço um homem que mudou a minha vida e mudou a minha história. Eu conheço um homem que faz com que eu me anule a mim mesmo. Que faz com que eu não entenda que eu sou o centro de todas as coisas, porque ele é. E foi exatamente isso que trouxe essa grande oportunidade. E eu queria que essa minha luta pudesse ser a luta de muitos aqui, de buscar viver essas ideias do apóstolo Paulo. Deixa eu trazer duas aplicações aqui rápidas. Se você está vivendo pelas filosofias dos nossos dias, se você está ainda se deixando levar por essas agendas e por aquilo que fala simplesmente ao seu coração, como que fazendo coceiras aos seus ouvidos, eu quero pregar o evangelho para você. O fato de você estar aqui na igreja não significa dizer que você já foi liberto. Não significa dizer que você já entendeu e que as escamas já caíram dos seus olhos. Você ainda precisa entender a suficiência de Cristo na sua vida. Se Cristo for tudo para você, verdadeiramente você não vai precisar mais de nada. Você vai ter, a sua suficiência não vai ser em você. Você não vai ser autossuficiente, mas a sua suficiência vai ser nele. E isso vai trazer para você riqueza. Não essa riqueza pregada pela teologia da prosperidade, mas uma riqueza do contentamento, da alegria, da paz de espírito, que excede todo entendimento. Então, se você ainda está se deixando levar pelos sussurros dessas filosofias, venha para Cristo nessa manhã. Arrependa-se, renda-se a Cristo, e você vai ver de fato e de verdade uma vida transformada na sua presença. Mas em segundo lugar, se você já está convencido de que o Deus desse século precisa ser derrotado, então eu estou conclamando você para que juntos a gente possa alcançar os areópagos modernos. Para que juntos a gente possa levar essa mensagem de esperança, de paz, de mudança, de transformação para muita gente que ainda precisa ouvi-la. Queridos, Orlando está cheio de gente precisando ouvir a simplicidade do Evangelho de Cristo. E a gente está se entretendo demais. E a gente está pensando demais em nós mesmos. E a gente precisa entender que o nosso coração precisa arder. Arder pela chama do Evangelho. Mais uma vez eu repito, note o que mais chama a atenção dos filósofos aqui é a crença na ressurreição. Nós precisamos enfatizar mais, queridos, essas questões espirituais. Por mais que pareça loucura, pode também aguçar a curiosidade. Versículo 20 diz assim, pois nos trazes, ele falou da ressurreição, e ele diz assim no versículo 20, posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas. Queremos saber que coisas são essas. Procure nos seus colégios, nos seus trabalhos, nas suas universidades, falar sobre a simplicidade do Evangelho. Dizer que Jesus Cristo é de fato tudo para você. Dizer que você não concorda com essas agendas que estão por aí, porque você é guiado não pelo que diz a CNN ou a Globo ou o que quer que seja, mas você é guiado por um livro que foi escrito e terminado há 2000 anos atrás. Um livro velho, que fala sobre coisas difíceis de entender às vezes, mas que tem transformado vidas, civilizações, pessoas, igrejas, famílias. Procure dizer como jovem que você vai respeitar o corpo do outro até que você case. Procure dizer como jovem que você vai
viver na santidade do corpo, porque você entende que isso vai agradar aquele que é o dono do seu corpo, que é o Espírito Santo, e você não vai agradar a sua própria carne. Procure viver de uma forma digna do Evangelho de Cristo e veja se você não vai sofrer as consequências desse mundo. A pergunta é, vocês estão prontos para viver isso? Ou vocês querem continuar um evangelho tacanho? Uma vida sem graça, cheia de confusão trazida pelas nossas próprias mazelas? O evangelho oferece algo fantástico, extraordinário, aventureiro, ir contra tudo e contra todos, ir contra o mundo, mas que pode trazer, talvez, algumas consequências, como está trazendo para Paulo nessa viagem. Mas traz uma motivação para a vida que vai muito além daquilo que essa vida pode oferecer. E nós precisamos, queridos, novamente, colocar a nossa mente lá na glória, entender que isso aqui é passageiro, entender que Deus colocou o limite na nossa habitação e no nosso tempo, para que a eternidade esteja no nosso coração. Me lembro quando crescia, eu já falei isso tantas vezes aqui, principalmente para o pessoal da música. As músicas antigamente levavam a gente para o céu, levavam a gente para a glória. Ah, que saudade do futuro. Ah, que desejo pela presença de Cristo. Ah, que prazer é nós estarmos caminhando para além do véu, para além do rio, para o céu, lindo céu. Mas parece que com as teologias modernas e com as filosofias modernas, a gente nem mais acredita no céu. A gente está vivendo talvez aqui porque tem um medinho, talvez esse negócio seja verdade. Então, se a gente for para a igreja e der ali o nosso dinheirinho depois do culto, está tudo certo. Meu amigo, que vida é essa? Que crença é essa? O evangelho é muito mais profundo que isso. É muito mais fascinante do que isso. O Areópago, então, era o lugar de respeito do discurso na Grécia. E Paulo teria ali sua grande chance. Diante daqueles doutores, a coragem de Paulo se abraça também com a sua sabedoria, versículos 22 e 23. O texto diz assim: Então Paulo se levantou no meio deles, no Areópago, e disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei um altar no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Perceba o que Paulo faz aqui. Paulo usa uma confissão de ignorância deles. Paulo andou e ele viu. Rapaz, tem Deus pra caramba. Lê Homero. Vá para a mitologia grega. É Deus para todo lado, meu amigo. Os gregos e os romanos, cada um dos planetas é um Deus. Tem estrela que é Deus, tem mundo que é Deus, é Zeus, é Artemis, quanto? Júpiter, Vênus, Hera, Afrodite, tem um bocado de Deus. Mas mesmo tendo um bocado de Deus, eles tinham um altar ali, sem nada. E uma inscrição: ao Deus desconhecido. Eles disseram: a gente pode ter todos os deuses aqui, mas a conta ainda não fecha. A conta ainda não fecha. Ainda tem que ter alguma coisa a mais. Porque o poder que existe nesse negócio é muito maior do que o que esses Zeus podem oferecer. Do que o que qualquer um desses deuses pode oferecer. Então Paulo usa essa confissão de ignorância para apontar para os erros da idolatria. E eu creio, queridos, que a gente precisa dessa mesma mensagem hoje. E por isso a mensagem de Paulo começa agora. A minha também. Com 5 pontos. Vai ser longo hoje. Vai não. Fique tranquilo. 5 pontos que o apóstolo Paulo traz para aqueles filósofos estoicos e epicureus. 5 pontos que o apóstolo Paulo diz: olha, eu vou falar para vocês sobre esse Deus que vocês adoram, mas que vocês não conhecem. E posso dizer um negócio? Tem muita gente hoje em igreja adorando a Deus, mas sem conhecer a Deus. Tem muita gente hoje que
pode até parecer na hora do louvor que está tendo um transe espiritual, mas que vive no seu dia a dia como se Deus de fato não existisse. Tem muita gente que acha que ir para a igreja é uma corrente, é uma injeção. Tem muita gente que vive como se fosse aquele alimentinho que eu preciso, porque eu agora vou poder... Não, queridos, isso aqui é a sua vida. Você vive a semana inteira. Por quê? Porque você está esperando e ansiando pelo dia que você vai encontrar com o seu Criador. Pelo dia que você vai encontrar com aquele que salvou você morrendo na cruz do Calvário. Se você tem outra emoção maior do que essa, se você tem outra alegria, se você tem outra fonte de prazer maior do que essa, você precisa conhecer a Jesus de fato. Porque o que você conhece é uma religião. O que você conhece é alguma coisa oca, seca, tacanha, sem graça. O apóstolo Paulo está dizendo, eu tenho aqui agora, vocês atenienses, vocês adoram esse Deus. Talvez a nossa sociedade precise disso. Talvez as nossas igrejas precisem disso. Conhecer ao Deus que dizem adorar. Em primeiro lugar, Deus é apontado e apresentado por Paulo como o Criador de todas as coisas. Tenta fazer isso na universidade hoje. Tenta chegar lá e dizer, eu creio que Deus é o Criador de todas as coisas. E aí tu vai ver o bicho pegar para o teu lado. Está aí. Versículo 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele o Senhor dos céus e da terra, Ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Esse Deus que vocês adoram, sabe quem é? É aquele que criou tudo isso. Vocês adoram quem? Júpiter, Urano, Netuno, Plutão, vai dizendo aí. É esse que vocês adoram. Por bem, o meu Deus, o Deus desconhecido, é o que fez todas essas coisas. É o que criou todas as coisas. Aqui, queridos, o panteísmo epicureu é combatido com a simplicidade e a coragem de um homem. E veja, a gente não precisa de muita coisa, não. A teoria evolucionista está aí para ser rida. O que eles acreditam, dizendo que a gente acredita em religião, é que uma bola desse tamanho aqui explodiu e fez com que tudo isso aqui acontecesse. E tem gente que leva isso a sério. E tem crente levando isso a sério. Será que a gente não entende que uma mente criadora, toda poderosa, simplesmente criou todas as coisas? É muito mais fácil de crer. Mas a questão não é facilidade. A questão é que isso depende de fé. E fé depende do Espírito Santo. Portanto, a sua oração nessa manhã deve ser, Senhor, enche-me do teu Espírito para que eu possa entender a simplicidade. Deus é, de fato, o originador de todas as coisas. E é esse Deus que você precisa conhecer nessa manhã, meu amigo, minha amiga. É esse Deus. Não é um poder, não é um gênio da lâmpada que está ali para fazer as suas vontades, mas é o Todo-Poderoso. É aquele que pela sua palavra de poder disse, haja luz e houve luz. É aquele que pela sua palavra de poder fez com que todas as coisas fossem colocadas em órbita. Porque o segundo ponto é que ele não é apenas o criador de todas as coisas, mas ele é o mantenedor. Antes disso ele diz aí, ó, como ele faz coro com Salomão, quando ele fazia o templo. Salomão edificava o templo, lindo, extraordinário, dizendo, o povo dizendo, ó, a casa de Deus aqui. E tome construir o templo, suntuoso. Aí no dia da construção, Salomão diz assim, essa é a oração de Salomão, diz, Senhor, se nem os céus dos céus te podem conter, quanto mais essa casa que eu te edifiquei. Salomão colocou a perspectiva correta. E Paulo diz aqui no versículo 24, ele, sendo ele o Senhor dos céus e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. A religião está sendo desconstruída aqui. A nossa religião não é um templo. A nossa religião não é uma denominação. A nossa religião não é uma igreja, não é um prédio. A nossa religião é um homem, que vai ser apontado daqui a pouco. Segundo lugar, Deus é o mantenedor
da nossa vida. Versículo 25. Ele também não é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Ô filósofos, ô professores de Harvard, vocês respiram, vocês vivem, vocês comem. Por bem, vocês só fazem isso por causa de Deus. Vocês só fazem isso por conta desse Deus, que para vocês é desconhecido. E quem sabe a gente não precisa lembrar disso também, todo dia que a gente acorda, com vida, todo dia que a gente vai dormir, com paz, com segurança, todos os momentos em que tem alguma refeição na nossa mesa, cada inspirada a gente lembra que a própria respiração é dada por aquele que é o dono de todas as coisas. Há quem pense que Deus precisa de nós. Há quem viva hoje uma teologia dizendo que nós somos o centro de todas as coisas. Há hoje pessoas decretando para Deus. Eu decreto, eu digo, eu faço. E que Deus cumpra os decretos dos homens, queridos. Esse não é o Deus das Escrituras. Esse é um falso Deus pregado por falsas igrejas, por falsos profetas. Deus é aquele que diz como a gente deve viver. Deus é aquele que manda em nós. Deus é aquele que nos ama de tal forma que faz com que esse mandar em nós seja algo simples, bonito, amoroso. Ele nos traz uma lei que o apóstolo Paulo vai trazer daqui a pouco. Entretanto, as pessoas não estão vivendo de acordo com essa lei, estão querendo viver de acordo com as suas próprias cobiças, com as suas próprias vontades. Isso não vai, deixa eu dizer um negócio para você, hashtag, não vai dar certo. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Você só... Tem uma música antiga que dizia assim: quando tudo perante o Senhor estiver, quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Não adianta tentar um atalho, não adianta tentar outro jeito. É quando tudo, quando a nossa vida, quando o nosso coração estiver diante do Senhor, dizendo: Senhor, está aqui o meu coração, pronto e sincero. Faz de mim o que o Senhor bem quer. A nossa relação com Deus é de que nós é que precisamos dEle, até para respirar. Em terceiro lugar, Deus é o soberano, e Ele é o governante do cosmos, do universo. Versículos 26 ao início do versículo 28, o texto diz assim: de um só fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, como se porventura, tateando-o, possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Queridos, entendam o que Paulo está fazendo aqui com aqueles filósofos. Ele volta a falar da criação e ele afirma que Deus colocou limites. Os epicureus, eles queriam longevidade. Deus colocou limite. A tecnologia está aí, a medicina está aí, a ciência está aí. Mas quando a gente fica com 80 anos, a gente fica velho. Não tem jeito. Deus colocou limite no nosso tempo. Por mais lindo que você seja hoje, tem alguns aqui que é difícil essa aplicação. Por mais lindo que você seja hoje, vai ter um dia em que, por mais botox que você coloque, a coisa vai começar a ficar estranha. Não tem jeito. Não tem jeito. A verdade é essa. Deus colocou esse limite. Deus nos fez limitados. Ele também colocou limite na nossa habitação. Eu fui à NASA aqui, há algum tempo atrás, e fiquei impressionado. Há quanto tempo foi que se pisou na Lua? 50 anos? Há mais ou menos 50 anos. Eles agora estão gastando trilhões há 50 anos. E dizem que talvez nessa década eles cheguem ali em Marte. Talvez. Se o troço não explodir, se alguma coisa não der errado, se algum cálculo não bater. Não sei. Estou torcendo que faça. Que grande vitória! Chegamos em Marte, pisamos em Marte, colocamos um robozinho em Marte. Meu amigo, o que é Marte? É aqui do lado. Vai ver o universo. Vai ver o universo. Deus colocou limites. E por mais trilhões de tecnologia e ciência que sejam utilizados, nós somos limitados.
Os panteístas aqui, então, são comparados a cegos. Ah, Deus está em tudo. É como se ele pudesse ser achado, tateando. É como se Deus pudesse ser achado sem que os olhos estejam abertos para a verdade do Evangelho. Não tem jeito. Mas aí vem a aplicação de Paulo. E veja que homem extraordinário. Ele estava com ira santa. Mas ele estava também com amor que suplantava toda aquela ira. Porque ele pregava o Evangelho para aquele povo. E ele dizia, olha, vocês podem estar vivendo longe de Deus. Olha aqui vocês podem estar vivendo longe de Deus. Vocês podem estar até na igreja, mas vivendo longe de Deus. Mas Ele não está longe de vocês. Ele está perto de cada um de nós. Por quê? Porque nele nos movemos, porque nele existimos e porque nele vivemos. Você pode rejeitar a Deus nessa manhã. Mas me escute, não rejeite mais. Abra e derrame o seu coração diante dele. Entenda que o Evangelho não é uma opção. Entenda que o Evangelho é o único caminho, verdade e vida, porque ninguém vem ao Pai senão por meio de Jesus. Deus está tão perto da gente que nele vivemos e nos movemos e existimos. Isso traz você para o quarto ponto aqui. Antes de trazer o arremate final, Paulo diz que Deus tem uma lei moral. Quando esses falsos mestres dizem aí, usando metade de um versículo bíblico, dizendo, olha, nós não estamos na época da lei, estamos na época da graça, eles não sabem do que estão falando. Eles estão interpretando errado esse versículo. Nós não estamos na época da lei cerimonial, porque Cristo pagou o preço e nós estamos além do véu, vivendo para a glória dele e podendo cultuá-lo sem a mediação de um sumo sacerdote. Que glória extraordinária a gente poder estar na presença do Senhor. Que glória a gente poder cantar o que a gente cantou aqui. E declarar em alto e bom tom o texto de Romanos capítulo 8, que nada poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Que poder extraordinário a gente tem de não mais precisar de alguém que pague com o sangue de um bode lá fora, porque Cristo já fez isso por nós. O véu foi rasgado, nós não estamos na época da lei. Mas a lei moral de Deus, os 10 mandamentos de Deus, eles devem ser observados por nós. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Essas palavras, não cobiçarás, essas palavras não são opcionais. Você não está aqui para, quem sabe a gente possa viver. Não, você está aqui para cumprir essa lei. E se você não cumpre essa lei, você está cuspindo na cara de Cristo. Se você está vivendo de uma forma diferente disso, você está cuspindo na cara de Cristo. Você está fazendo pouco caso da cruz do Calvário. Paulo agora nos autoriza até a usar pagãos para trazer a mensagem do Evangelho para as pessoas. Ele, pela graça comum, usa um poeta aqui chamado Arato, um poeta estoico antigo que escreveu sobre Zeus. E Paulo, então, final do versículo 28 e versículo 29, o texto diz assim: como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração, sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, a prata ou a pedra trabalhado pela arte e pela imaginação do homem. Na lei moral de Deus está escrito, não farás imagem de escultura. Na lei moral de Deus está dizendo como nós devemos cultuar a Deus. E não importa a boa intenção do seu coração. Não importa o quão emocionado você fica em determinado culto. Não importa o quão importante isso seja para você. Não importa nada disso. O que importa é que Deus estabeleceu uma forma pela qual Ele quer ser adorado. E nós precisamos simplesmente entender isso com gratidão. Porque ao nos dar isso, Ele nos traz liberdade de vida. Os religiosos estão tentando tirar nossa liberdade. E Paulo ele dá um X nessa questão. Ele diz, olha, estão querendo tirar nossa liberdade, dizendo não pode isso, não pode aquilo, segundo doutrinas e preceitos dos homens.
Nós não nos submetemos em nenhum minuto sequer a doutrinas de homens. A Bíblia simplesmente sobre vestimenta diz que nós devemos ser modestos. Mas não diz se você deve usar calça ou saia. Não diz se você pode ou não pode botar alguma coisa no seu rosto para ficar um pouquinho mais bonitinho. Bote. Usos e costumes. Isso é religião. Isso não tem nada a ver com o evangelho. Mas lei moral. Lei moral. Adultério, pornografia, mentira, desobediência aos pais. Isso não pode ser aceito. Isso não pode ser tolerado. E aí a gente entra em conflito, por quê? Porque nós somos esses. Nós somos esses que quebramos a lei de Deus. E porque a gente é geração divina, a gente deve seguir então essa lei que, veja só, não é a imaginação do homem, ele usa essa expressão. O pecado é a imaginação do homem. Idolatria, querido, seja ela qual for, mostra a nossa rebelião contra Deus. O que nos leva ao último ponto do apóstolo Paulo. Está chegando ao fim, hein? Último ponto do apóstolo Paulo. Deus é o juiz de todos. Deus é o juiz de todos. Versículos 30 e 31. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Agora, porém, notifica aos homens e que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando ele de entre os mortos. Paulo aqui volta para o seu ponto de partida. A ignorância humana. Queridos, se muitos podiam adorar um Deus desconhecido, isso não desculpava nenhum deles, porque a criação testemunha sobre o fato de que há um Deus. Mas eu quero trazer uma palavra de esperança para muita gente aqui, que talvez viva sobre a perspectiva de uma sombra de um passado que assola, de coisas erradas que você já fez, de bronca que você já se meteu, de erros que você porventura tenha feito ou ensinado. O Evangelho glorioso do Senhor Jesus diz que Ele pagou o preço na cruz do Calvário. E diz que Ele não leva em conta o tempo da ignorância. E se alguns aqui estão vivendo sobre o peso de um passado que os condena, entendam que esse peso está pago quando Jesus Cristo disse tetelestai, está consumado. Ele pagou, ele cumpriu. Não há absolutamente mais nada a ser feito a não ser agradecer. Porque o Evangelho não traz para você algo que você possa fazer para reparar o que você fez no passado, porque foi Cristo que fez isso por você, meu amigo. Porque foi o Senhor da glória que não leva em conta os tempos da ignorância. Então ele aponta para a sua graça perdoadora de não imputar aos homens os pecados àqueles que se arrependem de fato. Por isso ele traz essa notificação tão contundente. E o termo é muito engraçado, né? Porque é um termo jurídico. Por causa disso, notifica, isso é um termo jurídico, notifica a todos, em toda parte, que se arrependam. Qual é o evangelho que você tem ouvido? É que você não é cauda, você é cabeça? É esse o evangelho que você tem ouvido? É que tudo vai dar certo na sua vida, é que você não vai mais sofrer? É esse o evangelho que você tem ouvido? O evangelho que você tem ouvido é que você é uma vítima e que a sua vida é tão preciosa aos olhos de Deus que está tudo bonitinho e que você vai ser feliz do jeito que você quiser. Esse é o falso evangelho que está levando muita gente para a perdição. Muita gente para a perdição. O evangelho verdadeiro é aquele que diz: no mundo tereis aflições, mas vocês vão ter bom ânimo, porque eu venci o mundo por vocês. O evangelho verdadeiro é aquele que Jesus Cristo chama para si a responsabilidade. E ele diz: olha, as aves dos céus têm os seus ninhos, as raposas têm os seus covis, mas o Filho do Homem não tem sequer onde reclinar a cabeça. Mas venham para mim. Venham para mim.
Vocês que estão cansados e sobrecarregados, venham, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Eu é que vou levantar vocês. Vocês não vão viver porque vocês são alguma coisa, vocês vão viver porque eu sou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Há um dia de juízo, meus amigos. Não continuem a viver como se esse dia não existisse. Deus já estabeleceu esse dia, nós não sabemos quando é. Quem sabe ele seja hoje. Quem sabe ele volte hoje ou amanhã. Maranata, vem, Senhor Jesus. Mas a pregação de Paulo àqueles que não vivem como se Deus existisse é: arrependam-se, porque vai haver um dia em que ele vai julgar o mundo com justiça. Não por meio das suas obras, não por meio das suas ações, não por meio da sua obediência, não por meio da sua boa vontade, não por meio de quantas vezes você cultuou a Deus, não por meio de quantas vezes você levantou a mão e fez careta no culto, não com base em absolutamente nada, mas com base num varão, num homem, que Deus o acreditou, ressuscitando ele dentre os mortos. O que pode ser loucura para os gentios, o que pode ser insanidade para os gregos, o que pode ser maluquice para esse mundo aí fora, para mim e para vocês é o poder de Deus e sabedoria de Deus. Meus queridos, tem muita gente brincando de evangelho. E eu não queria que a nossa igreja fosse uma igreja que brincasse de evangelho. Eu queria que aqui a gente estivesse nas trincheiras, nos areópagos do mundo, entendendo que vale a pena morrer, levar pedrada se for necessário. Mas não vale a pena nos dobrar aos caprichos desse mundo. Versículo 31. Deus estabeleceu um dia. E como que esperando o momento em que ele falaria sobre esse assunto, que foi exatamente o que levou ao Areópago, versículo 18, né? Diz isso. Ele pregava sobre a ressurreição, então levaram ele para o Areópago. Agora, quando ele fala de ressurreição, acabou a conversa. Ninguém ouve mais Paulo. A ressurreição foi o limite para o discurso de Paulo, e ele foi interrompido, trazendo a conclusão desse texto nos versículos 32 a 34. Os epicureus provavelmente zombavam, porque eles não achavam que havia vida depois da morte. Os estoicos ainda queriam dar outra chance para Paulo. Versículo 32 diz assim: quando ouviram falar de ressurreição dos mortos, uns escarneceram, outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. E a essa altura Paulo se retirou do meio deles. Mas, queridos, a oportunidade de Paulo foi aproveitada, porque ainda que nenhuma alma tivesse se convertido ali, Jeremias passou 30 anos pregando e ninguém se converteu. Mas o que se requer do dispenseiro é que ele seja encontrado fiel. Esse tipo de pregação, acredita em mim, ele não arrasta a multidão, não. Esse tipo de pregação não é para os fracos e titubeantes. Tem muita gente que não aguenta isso. O apóstolo Paulo disse a Timóteo: Timóteo, prega a palavra, insiste, quer seja oportuno, quer não. Repreende e exorta com toda longanimidade e doutrina, porque haverá tempos em que as pessoas não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, elas vão se cercar de mestres como que se sentindo coceiras nos ouvidos. E eu quero dizer para vocês, meus queridos irmãos, meus amigos, nós não estamos dispostos a coçar os seus ouvidos. Nós não estamos dispostos a brincar com a alma de vocês. Nós não estamos dispostos a dizer aquilo que vocês querem ouvir, mas a orar a Deus que vocês queiram ouvir a verdade. Quando as multidões estavam atrás de Jesus ali em João capítulo 6, por causa das multiplicações de pão e dos milagres, Jesus disse: o meu corpo é verdadeira comida, a minha carne é verdadeira bebida, o meu sangue é verdadeira bebida. E muitos foram embora dizendo: dura esse discurso, quem o pode ouvir? Ficaram 12 homens ali. Nem todos eram crentes, tinha um que não era, mas ficaram 12 ali. E Jesus olha para eles e diz assim:
Vocês não querem ir após eles, não? Aí, a porta da casa é a serventia da rua. Mas o crente, Pedro, ele disse assim: Senhor, para onde iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Para onde iremos? O que nós queremos oferecer para os irmãos na Igreja Esperança é o evangelho sólido. É o evangelho da graça de um Deus que faz toda a diferença. Versículo 34 diz: houve, porém, alguns homens que se agregaram a eles e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita. O homem, o porteiro do Areópago. Ele tinha que ouvir tudo aquilo ali. Ele disse: caramba, velho, esse Paulo, ele tem coragem. Eu quero esse evangelho. Uma mulher também chamada Dâmaris. E com eles outros mais. E a minha oração é que vocês estejam entre esses outros mais, que desejam a simplicidade do evangelho, a pureza do evangelho, e que desejam enfrentar a própria vida, enfrentar os seus próprios pensamentos, mas vocês não estão dispostos a viver longe de Cristo. Porque ainda que, repito, nessa manhã, e essa é a aplicação final, ainda que você esteja longe de Deus, Ele está aqui chamando você. Já demonstrou seu poder criador, já mostrou para você que é Ele que controla todas as coisas, já disse para você que você é pecador e que você precisa se arrepender dos seus pecados e andar de acordo com a sua lei. Ele já disse para você que Ele quer você. Então, ainda que você esteja longe dEle, não é tateando que você vai achá-lo, mas é se arrependendo dos seus pecados e crendo que Jesus Cristo é a única razão pela qual vale a pena viver e morrer. E eu estou conclamando você para que você se entregue a Cristo nessa manhã. Conclamando você para que você se renda de todas as filosofias desse mundo e diga: não vale a pena seguir, não vale a pena ir adiante, senão por intermédio de Cristo e dele somente. Vamos orar. Queria que o grupo de louvor pudesse vir e logo depois da oração vamos cantar um louvor de adoração a Ele. Deus amado, nós